ela precisa fazer um desenho bem uniforme. A receita de hoje tá chocolatudaça! A gente vai fazer um tronco de Natal, que a massa é de chocolate e o recheio é de chocolate. E olha, apesar de ser um rocambole, ele, primeiro, não é seco, é um rocambole úmido e é muito, mas muito, muito cremoso. Meu nome é Teu Correia e esse é o canal da Teu Gostinho, que vai te ensinar hoje a fazer o tronco de Natal. Clique em curtir aqui nesse vídeo que você já vai se apaixonar pela receita e se inscreve para você acompanhar a gente aqui no YouTube. Vamos pra receita? E a gente vai começar a fazer esse tronco de Natal pelo recheio. E esse recheio, gente, que também é a cobertura, é uma delicinha. Você vai ver. Olha o que eu vou misturar aqui e você vai entender o que eu tô falando. Tô com chocolate meio amargo, vou colocar na panela. E aqui eu tenho creme de leite fresco. Vou ligar o fogo, com muito cuidado eu já vou misturar tudo aqui, porque eu só quero derreter isso aqui, eu não quero ferver essa preparação. Então eu vou misturar, você pode fazer isso aqui no micro-ondas, você pode fazer isso aqui em banho-maria, eu tô fazendo isso aqui na panela, porque eu já tenho algum entendimento disso aqui. Você também pode fazer se você se sentir seguro, mas o micro-ondas ou banho-maria, ele vai ser mais tranquilo para você que tá começando. No micro-ondas, eu aconselho que você vá derretendo a cada 30 segundos. De 30 em 30 e sempre mexendo nos intervalos. Use fogo baixo, tá, gente, para fazer isso aqui. Se você sentir que o seu fogo ele não é tão baixo o suficiente, você coloca, liga ele, deixa ele aquecer e com o calor da panela você vai derretendo o restante. É importante que nesse processo o chocolate ele esteja completamente derretido. Então tenta picar o chocolate bem picadinho, bem pequenininho, porque quanto menor ele estiver, mais rápido ele vai derreter e mais rápido vai ser esse processo. Aqui o chocolate já derreteu todo, não preciso superaquecer isso aqui, eu não quero ferver. Fique muito atento, porque você não pode deixar grumos, pedaços de chocolate que sejam muito grandes. Eu vou voltar o chocolate com creme de leite aqui para a vasilha do chocolate. Se essa mistura ferver, você vai separar a gordura do restante dos ingredientes e vai ser bem complicado você conseguir salvar. Você consegue salvar, mas pode ser que não fique como tem que ficar aqui agora. O ideal é que você siga aquilo que eu tô te passando, não deixa ferver, ou se você não se sentir seguro, faz micro-ondas. Pronto. Aqui no chocolate com o creme de leite, eu já vou acrescentar doce de leite, café instantâneo. Eu gosto do café instantâneo porque ele é mais forte e você não precisa de muito. E a manteiga. Essa manteiga ela tá gelada, tá? Você percebeu que eu não me preocupei aqui em misturar as coisas porque a gente vai fazer isso de uma outra maneira. Com a ajuda de um mixer, ou se você não tiver um mixer, você pode fazer também numa batedeira, inclusive a batedeira de mão, tá? Esse processo aqui. Eu vou colocar o mixer lá no fundo e vou pulsar. Eu vou misturar todos esses ingredientes, aproveitar que o chocolate está quente junto com o creme de leite para poder dissolver todos os outros ingredientes. Então eu vou bater bastante. Gente, olha que brilho, que coisa mais linda, já tá isso aqui. Gente, a gente faz o recheio antes, porque esse recheio ele precisa descansar na geladeira. Então, os outros processos que a gente vai fazer é o tempo que eu preciso para que ele fique na geladeira o tempo necessário e depois a gente volta para poder rechear e para poder cobrir. Esse material, essa quantidade aqui, ela é para o recheio e para a cobertura, tá? Como ele é de chocolate e ele vai ser de chocolate tanto no recheio por dentro quanto na cobertura por fora, eu não preciso exagerar ou ter uma quantidade muito grande de recheio e nem muito grande de cobertura. A gente vai separar. Meu recheio está pronto para poder ir para geladeira. Eu vou colocar um filme plástico em contato, vou levar para a geladeira e ele vai ficar na geladeira até o momento que a gente for utilizar. Vamos preparar agora a nossa massa? Preparar tudo aqui e já volto. Para a gente assar a massa desse tronco, a massa desse rocambole, a gente vai precisar fazer algumas coisas para poder proteger, porque ela é muito fina. Então, para que ela não quebre, para que ela fique toda estruturadinha, bacaninha, eu faço da seguinte forma.
Então aqui eu tenho uma forma onde eu vou assar, que é uma forma de 30 por 40. E eu já vou colocar nessa forma desmoldante. Você também pode colocar manteiga, você pode colocar óleo, não importa, tá? Independente do que eu coloque agora, eu vou pegar um pincel e vou passar esse óleo, esse desmoldante, ou seja lá o que for, por toda a assadeira. Então eu vou espalhar isso aqui bastante. Pronto. Aqui eu já tenho papel manteiga que eu separei, que eu vou colocar bem no meio. Você vai ver que ele vai colar e a gente vai ver uma parte do desmoldante que a gente colocou aqui agora. Eu vou colocar ele bem próximo da forma, inclusive essa parte daqui também próximo da borda, tá? Então tenta fazer uma marcação aqui para ele ficar bem justinho. E agora, gente, sim, eu vou voltar com mais desmoldante. Se você estiver usando manteiga derretida, óleo, a mesma coisa e o mesmo processo. Eu vou colocar o desmoldante também por cima do papel manteiga. E da mesma forma que eu fiz na parte de baixo, eu também vou fazer na parte de cima. Então eu vou espalhar esse desmoldante toda a forma. Prontinho. Esse é o processo que a gente tem que fazer para a gente ter certeza de que a massa ela vai soltar, ela não vai grudar e a gente vai conseguir manipular ela de uma maneira muito tranquila. Vamos preparar a massa? Já estou com tudo separado para a gente fazer a nossa massa e a gente vai começar ela agora. Lembrando que estou falando de uma massa que é uma massa de bolo. Se eu estou falando de bolo, eu estou falando de forno pré-aquecendo 180 graus. Vamos lá. Ovos. Aqui eu estou super seguro em relação aos ovos, gente. Vocês vão ver que eu vou abrir esse ovo aqui já dentro, porque são ovos frescos e os ovos não estão estragados. Mas, por segurança, abra um por um e vá jogando aqui para você não ter problema aí. Coloquei os ovos, eu já posso colocar o açúcar e vou bater tudo junto aqui até ele ficar bem espumoso e bem firme e eu vou te mostrar como ele vai ficar. Vamos checar como está a nossa preparação. Mas eu tô vendo que ela precisa bater um pouco mais. Ela precisa fazer um desenho quando ela cai. Ela ainda não tá fazendo esse desenho, mas tá quase lá. Vamos checar novamente? Acredito que agora o ponto já tá bem. Se já não estiver no ponto, tá muito próximo. Então eu vou pegar uma parte, olha como ele cai e ele demora para poder se misturar. É esse ponto. É um ponto onde eu consigo levantar e eu consigo escrever, riscar na massa que está lá embaixo. Esse é o chamado ponto letra. A partir de agora, velocidade e delicadeza. A gente precisa trabalhar rápido com essa preparação aqui. Então eu venho com os secos e aqui eu já posso colocar o cacau e toda a farinha da receita. Agora eu vou envolver essa massa. Então eu vou fazer esse movimento aqui, meio lateral. E dessa forma que eu vou incorporar a farinha nesses ovos que já estão aerados com açúcar, porque eu não quero perder a aeração. Essa massa ela não vai fermento, então ela só vai farinha. O crescimento dela, a altura que a gente vai ter dessa massa é por conta dos ovos. A gente precisa manter os ovos aerados. Já percebi que ela já começou a ficar mais ou menos homogênea e eu já posso vir com a manteiga, ela tá derretida, mas ela não tá quente, porque se ela estiver quente ela vai influenciar na altura dessa massa, tá? E eu já posso colocar toda a manteiga aqui na preparação, porque a gente vai incorporar usando os mesmos movimentos que nós estávamos usando agora. Então, o que não havia incorporado de farinha ou o resto de cacau que estava aqui dentro, ele vai terminar de incorporar agora. Sempre movimentos centro-lateral, raspa-lateral, e repetindo esse movimento.
Pessoal, mesmo processo, tá? Incorporei a farinha, parei, incorporei a manteiga, parei, eu não fico mexendo demais. É óbvio que ela baixa um pouquinho porque ela acabou de ser agitada, então eu perdi um pouco da aeração. É natural isso. Não é normal que a gente perca muito da aeração, inclusive a massa ela fique líquida. E aqui você percebe que a massa, ela tá cremosa, ela tá bem envolvente. Ela já tá pronta para ir para a assadeira. Vamos preparar tudo para colocar na assadeira. Forma pronta, massa pronta. Vamos unir isso aqui para ir pro forno agora. Quando colocar ela na forma, gente, já tenta espalhar o máximo que você conseguir, porque depois a gente vai continuar espalhando com espátula. Mas quanto menos a gente movimentar essa massa, vai ser melhor, porque a gente vai conseguir manter a aeração que a gente precisa manter dela, tá? Coloquei toda a massa na forma. Eu vou agora simplesmente uniformizar isso aqui. Então eu vou colocar ele toda a forma, nos cantinhos, na lateral. Você percebe que quando a gente passa a espátula, ele vai estourando as bolinhas de ar. É uma massa muito levinha. A ideia de passar a espátula não é apenas espalhar a massa pela forma. A gente também está uniformizando, porque para que ela não asse um lado mais alto e um outro lado mais baixo. Então chega aqui, gente, dá uma olhadinha e vê só onde é que está mais alto, onde é que está menos alto. Mas ó, isso aqui já está perfeito. A gente não vai ficar rendendo muito com essa massa aqui, porque ela precisa ir pro forno agora. O forno tá ligado, 180. Vou levar mais ou menos uns 15 minutinhos e trago ela pronta aqui já já. E 15 minutos depois, a gente já tá aqui com a nossa massa simplesmente assada. Eu acabei de tirar do forno, então eu cubro com um pano de prato, qualquer paninho, qualquer coisa, para que ele não perca a umidade, para que a parte de cima, inclusive, ela não resseque. Ela ainda tá quente e eu não vou mexer nessa massa agora. Agora, a gente vai fazer a calda que a gente vai molhar essa massa. Porque a gente quer um rocambolezinho bem umidinho, bem gostosinho. Vamos preparar essa calda? Gente, a calda é super simples, aqui a gente não vai ter muita dificuldade. Aqui na panela eu já tenho uma água da receita da calda. Então nessa água eu vou colocar o açúcar e eu vou colocar a bebida. Aqui eu estou usando licor de cereja. Você pode usar a bebida que você quiser, desde que seja uma bebida mais envelhecida. Um conhaque, um whisky também vai ficar muito bem. Ou, se você quiser subtrair da receita, porque você não gosta, porque você não quer, você pode tirar e fazer só a caldinha de açúcar. Eu vou ligar o fogo e o objetivo dessa calda aqui no fogo é apenas dissolver o açúcar. Eu não quero ferver, porque senão eu vou perder o álcool e um pouco do aroma da bebida que eu acabei de colocar aqui na calda. Então eu vou misturar, porque quanto mais rápido esse açúcar dissolver, esse é inclusive o motivo que eu estou usando o açúcar refinado, tá? Então quanto mais rápido o açúcar dissolver, melhor pra gente. Eu não preciso ficar com essa calda no fogo. Pronto, gente, eu já mexi aqui, eu já vi que eu não tô vendo mais o açúcar. Isso é o que eu preciso para essa calda. O açúcar ele tem que estar completamente dissolvido e tá ótimo. Para facilitar a aplicação, eu vou colocar ele aqui nesse tubinho. Essa calda ela tem que estar fria na hora de aplicar. Então, enquanto eu faço o próximo passo, ela vai para a geladeira para poder dar uma agilizada e a gente montar esse negócio logo. Próximo passo, a gente vai trabalhar a ganache. Eu vou pegar ela na geladeira agora. E aqui voltamos com a nossa ganache, com o nosso recheio e cobertura, que tá simplesmente lindo e sensacional. Ele já tá firme, tá vendo, gente? O meio talvez esteja um pouco cremoso, mas ele precisa estar frio para poder fazer isso que a gente vai fazer agora. Então eu já tenho, você pode fazer no planetário, qualquer batedeira de qualquer jeito. A gente vai bater essa ganache aqui para ela dar uma aerada, ela dar uma volumada e ela ficar mais cremosa. Então vamos lá. Gente, é essa delícia aqui que é o nosso recheio e a nossa cobertura. Só assim já tá sensacional. A gente bate para que ela ganhe um pouco de ar, ela vai ganhar um pouco de volume, tanto que se você percebeu, ela deu uma clareada e com isso ela vai ficar leve, ela vai derreter na boca na hora que a gente colocar. Ganache pronta, já vou colocar aqui do lado, porque agora eu vou desenformar aquela massa daquele rocambole e a gente vai começar a montar ele já já. Agora, gente, vamos desenformar essa massa, vamos ver como é que ela tá. É para ela soltar com muita facilidade, porque a gente fez todo aquele preparo, a gente untou de todas aquelas formas, mas ela tá muito, muito fofinha. E olha para isso aqui, ó. Eu só vou passar uma faquinha aqui na lateral, pra gente
gente ter certeza de que nada vai ficar grudadinho aqui. E aí eu vou delicadamente levantar. E colocar ela aqui na mesa. A massa, quando a gente for trabalhar com essa massa, ela tem que estar 100% fria, mas ela não pode estar gelada. Então, é o tempo que eu vou tirar do forno, vou realizar os procedimentos que a gente fez anteriormente de preparar a ganache, de preparar a calda, e depois é que eu parto para ela. Como vocês viram, quando eu coloquei na forma, ele ficou rente à forma. Esse tipo de massa, eu não tenho problema em transbordar, porque diferente de uma massa amanteigada, ela não vai crescer e derramar. Ela simplesmente vai crescer e sempre vai para cima, porque a aeração mecânica dos ovos, que é o responsável pelo crescimento aqui, ele vai manter o crescimento dela estável para cima. Sem contar que eu também estou trabalhando com uma grossura de massa que ela é bem fininha. Aqui eu tô falando de um dedo de massa. Então ela é bem fininha. E essa massa, ela de fato, ela tem que ficar mais fina. Não muito fina, porque a gente quer que ela apareça no rocambole. Então a gente quer aquele desenho no rocambole. Dentro, quando a gente cortar, a gente quer ver a massa e quer ver o recheio. Mas uma forma baixinha, ela vai te atender tranquilamente para você fazer essa massa aqui. Vou pegar a calda, vou pegar o ganache, vou pegar tudo e a gente vai montar esse tronco. Vai ficar lindo. O nosso Natal vai ficar bem chocolatudo, troncudo, perfumado. Volto já. Massa, calda, recheio e cobertura, tudo pronto. Vamos começar a montar esse negócio aqui. Eu já tô com água na boca, gente. Isso aqui tá muito bom. O primeiro passo é eu vou colocar a calda na massa. Muito cuidado com a quantidade de calda que você vai colocar, porque você lembra, a gente vai enrolar isso aqui. E é tudo muito delicado. Eventualmente a gente pode quebrar uma parte ou outra, mas como vai ficar tudo coberto, me acompanha. A gente vai fazer esse negócio junto. Mas coloca a calda bem devagar. Lembrando que a calda, gente, para fazer esse processo aqui, ela tem que estar fria, tá? Nossa, o cheiro disso aqui tá maravilhoso. Eu usei um licor de cereja e tá um cheirinho de cereja. Bom, aqui eu já tenho o recheio e lembrando que essa quantidade de recheio é para recheio e cobertura. Então eu preciso dividir isso aqui em duas partes, tá? Vou colocar essa quantidade e ver se é suficiente. E a gente vem com uma espátula. Muito cuidado, tá? A gente não quer amassar. Ela já tá sensível, que ela tá com a calda. Então, nessa hora aqui, muito cuidado. Essas pontas aqui, você não precisa se preocupar em colocar uma grande quantidade, tá? Porque a gente vai dar uma parada nas pontas. Gente, isso aqui não tem como dar errado. Tá demais, demais. Esse recheio, ele é super cremoso, ao mesmo tempo ele é firme, então você consegue passar de maneira que ele fique bem uniforme. Lembra que a gente está fazendo um rocambole, então eu não vou deixar esse lado mais alto e esse daqui mais fino. A gente vai distribuir uniformemente aqui esse recheio, que ele fique bem balanceado. Como essa parte aqui é a parte que eu vou virar, eu já vou dar uma equilibrada aqui nessa ponta. Pronto. E agora é a hora da verdade, né? Vamos enrolar esse rocambole e ver como é que ele ficou. Eu já solto todo o papel aqui embaixo dessa primeira etapa. Mas o próprio papel é quem vai me ajudar na hora de enrolar. Gente, tá demais isso aqui. E aí eu venho aqui delicadamente e eu vou virar. Eu vou pressionando, gente, mas muito, muito delicado. E aí eu viro. Eu já preciso deslocar essa primeira parte do papel aqui, porque senão ele vai ficar grudado. Com o próprio papel, eu venho, dou uma outra volta. Tá vendo que eu falei que ele poderia quebrar? Não tem problema, porque essa parte aqui ele vai ficar coberto. Não para, tá? Vou virar apenas para passar o papel por cima dele e vou colocar aqui embaixo. Pronto. Eu vou dar uma leve ajeitada nele. Aqui. E aqui na ponta, gente, eu vou fechar. Eu acabei de virar ele aqui, eu já tirei um pedaço de filme plástico, porque eu quero fazer esse movimento com ele. Eu vou colocar no filme. Eu vou enrolá-lo. E eu vou enrolar, gente, bem enrolado.
Aqui eu sei que a parte de baixo do rocambole, ela tá de fato para baixo, a parte da emenda. E esse rocambole, ele tem que ir para a geladeira e ele tem que ficar lá até ele ficar firme para a gente poder trabalhar. Eu não consigo colocar a cobertura do jeito que ele tá aqui agora, porque ele tá muito sensível. Se eu comecei a fazer isso, eu vou quebrar a massa, eu não vou conseguir colocar a cobertura e a gente não vai ter um rocambole. A gente vai ter um bolo que ele vai simplesmente abrir aqui, mas a gente volta aqui já com ele firme para a gente poder colocar essa cobertura e fazer uma finalização bonita. Acabei de tirar o nosso tronco, o nosso rocambole do congelador. Ele tá firme, mas ele não é completamente duro, porque o bolo é um bolo fofinho. Mas é o suficiente que a gente precisa, gente, para poder manipulá-lo com segurança. Então aqui vamos começar a desmontar todo o aparato que a gente usou aqui para dar uma sustentação a ele. E aqui a gente vai começar a desembrulhar para ver como é que ficou. Gente, olha que lindeza! Olha que coisa mais linda tá o nosso rocambole. Aqui, gente, é muito cuidado agora, tá? Qualquer movimentação, qualquer coisa que a gente fizer com ele, sempre muito cuidado. Eu vou tirar 100% desse papel, eu não vou precisar dele agora. Se eu precisar utilizar alguma coisa como suporte, eu tenho o plástico aqui que é o que eu vou usar para poder manipular ele melhor. Bom, como você pode ver, ele ficou imenso e a gente não vai conseguir colocar ele todo na bandeja. Então aqui eu vou calcular mais ou menos. E aqui eu já vou cortar, gente, eu vou dividir. Ai, que delícia, meu Deus. Que delícia! Aqui, gente, eu vou com muita delicadeza. Tá vendo a parte que quebrou? Ele vai ficar por baixo, então é super tranquilo. E aqui eu venho com muita delicadeza e já posiciono ele mais ou menos no meio. Tá lindinho demais, demais. Já vamos começar a fazer as brincadeiras aqui? Pra gente começar a dar uma cara de tronco nisso. Depois a gente vai cuidar de limpar o prato e fazer os outros detalhes, tá? Esse é o mesmo creme que foi utilizado no recheio. Que tá, gente? Esse daqui eu já vou dedurar logo, tá? Eu provei, esse negócio tá... Ui, tá demais. Aqui eu vou dar uma mexida pra ele ficar um pouquinho mais cremoso, só pra facilitar na hora de passar, tá? Então, eu venho aqui e coloco uma camada generosa. Aqui a gente não está procurando perfeição nesse alisamento aqui. Lembra que é um tronco, então ele tem que ficar mais rústico mesmo, tá? Mas só cuida, gente, para cobrir ele todo mesmo. Essa camada de cima, além de ser uma delícia, a gente ser necessário, né? Porque cobertura, pelo amor de Deus. Ela também vai funcionar como uma camada de proteção. Essa sobremesa, ela tem que ficar na geladeira. O ideal é que você conserve ela na geladeira, inclusive ela conserva super bem. Por até uns 10 dias aí você vai conseguir manter essa sobremesa na geladeira. Então dá para fazer com antecedência aí para Natal, que vai ficar show de bola. Então cuida de cobrir, porque a parte que ficar exposta ela vai sofrer com o frio da geladeira. Então eu deixei justamente um pouquinho a mais aqui, porque eu queria ter o cuidado de ter o suficiente também para cobrir essas laterais. Então essa camada que a gente está colocando da cobertura, ela vai funcionar como uma proteção para o frio da geladeira. A massa ela não vai ressecar por conta disso. Ele vai permanecer úmido até a hora que você consumir. Tá bem molhadinho, viu? Bem molhadinho. A gente está falando de um tronco, então vamos mais ou menos simular aqui. Isso aqui, como ele tá parecendo que foi um corte do tronco, então ele tem que ficar mais ou menos reto, né? Então vamos pegar uma quantidade aqui, dar uma alisada. Pronto. E aqui, gente, eu vou fazer os movimentos assim com a espátula. E eu vou vendo se é isso mesmo que eu quero, se tá ficando legal, se não fica legal a gente depois desfaz. Enfim, esse creme ele é muito tranquilo. Gente, tá ficando bonitinho demais esse tronco. Eu tô adorando! Se você quiser, você também pode fazer com um garfo ou com a lateral da espátula uns veios mais profundos para você marcar ainda mais essa coisa de ser um tronco. Então você pode vir aqui, ó, com a própria espátula você já consegue o efeito que eu tô sugerindo. E cá estamos com o nosso tronco de Natal, que tá começando a ficar muito bonito. Particularmente eu tô adorando essa finalização, mas eu deixei para poder fazer algumas coisas finais com vocês. Vocês lembram aquele pedacinho que eu cortei do tronco? A gente fez uma outra proposta, que aqui você já pode colocar em uma porção menor, enfim, dividir esse tronco em 3 e colocar em mesas diferentes, e as pessoas elas vão partindo e vão comendo e tranquilo. Ou você pode fazer um grande e deixar na mesa principal também, e todo mundo vai tirando um pedaço daquele principal. Aqui, a minha ideia de apresentação
como é colocar coisas mais simples. A gente tá com um tronco já. Então aqui eu vou pegar um galinho seco, gente, de qualquer canto. Tudo isso aqui a gente encontra caído, tá? Então não precisa. Se você quiser decorar com frutas, você pode decorar. Com cereja vai ficar muito bonito. Vamos fazer aqui uma gracinha. Mas tem um detalhezinho. Eu tô achando essa frente reta algo muito estranho. Então eu vou pegar o garfo e vou fazer umas ranhuras aqui na frente e na parte de trás. Pronto, agora tô mais satisfeito. Gente, tá lindo. Tô todo besta. O cheiro disso tá incrível, vocês não têm noção. E aqui, essa segunda proposta, a gente não cobriu essa parte da frente. Porque é pra ela ser servida de imediato, é ela que a gente vai provar agora, pra gente poder dar um encantozinho extra aqui. Vamos colocar uma coisinha? A gente pode fazer uma brincadeira, gente, com o açúcar. Nesse caso eu tô usando o açúcar gelado. E aí eu vou colocar um pouquinho desse açúcar gelado, só para ele simular uma neve bem despretensiosa. Aqui, eu aproveito, olha, na própria decoração, a gente também pode colocar uma neve caindo. E nesse segundo, a mesma coisa, tá? Então eu posso vir aqui, colocar só de leve. Esse você pode até deixar cair no prato, porque como o prato, ele tem uma cor mais escura, então ele vai dar um contraste legal. Então essas são as nossas sugestões de apresentação. Ele no prato, ele com um prato maior, e agora eu vou fazer um prato pra mim, porque esse negócio tá com a cara ótima. Gente, tá demais. Tá demais isso aqui. Tirar uma fatia bem caprichada. Gente, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Nosso rocambole todo formado, um recheio bem concentrado, bem distribuído. O que tem no recheio é a mesma coisa da cobertura, então se tiver alguma parte que não pegou tanto o recheio, tem cobertura. Então em qualquer momento que você comer aqui, você vai comer essa cobertura e esse recheio maravilhoso. E eu vou fazer isso agora porque eu quero causar a inveja. Gente, isso aqui tá... O bolo tá fofinho, fofíssimo. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Preciso falar. Tá vindo tudo aqui na minha boca. O licor de cereja ficou muito delicinha. Isso significa que a bebida que você usar, ela vai ficar presente aqui e vai dar um sabor incrível. Isso aqui com rum, chocolate com rum, é perfeito. Agora, a massa do rocambole tá fofa, tá úmida, tá macia. Lembra aquela manteiguinha que a gente colocou na massa? Ela é pra dar uma maciez e uma elasticidade que vai ficar simplesmente deliciosa. Agora tem um outro ingrediente que eu quero conversar com você, que é o café. Gente, o café, ele potencializa o sabor do chocolate de uma maneira tão impressionante que vocês vão simplesmente amar isso aqui. Clica aqui agora nesse curtir, porque isso aqui não merece um curtir não. Clica 60 vezes nesse curtir aqui, porque vai estar pouco. Se inscreve no canal, porque a gente tem muito mais receita delicinha. E esse Natal vai ser bem troncudo, bem chocolatudo, bem arvrudo.